Como sempre eu coloco aqui para vocês o chat, né? Pra galera que tá com a gente no YouTube também vendo depois esse corte. E a gente faz aqui análise de todas as rodadas. Eu gosto sempre de colocar o chat também para vocês verem as opiniões, os comentários da galera do chat depois de cada rodada. Estamos abrindo mais uma análise de rodadas aqui do Campeonato Brasileiro. Essa é a rodada de número 15 e a gente está fazendo essa gravação aqui, fazendo essa live para quem está com a gente na Twitch antes da rodada ser concluída, e o vídeo vai ser subido sem que todos os jogos tenham sido concluídos, porque a gente tem 2 jogos que não vão acontecer agora, foram adiados, e porque eu, por questões de agenda, tenho que fazer essa live antes de Goiás e Atlético Mineiro, tá? Mas lembrando sempre, a gente faz as nossas lives aqui de análise do Brasileirão junto com a Estrela Bet. Então você que está a fim de deixar o seu bet, vai lá no site da Estrela Bet, se cadastre sempre com muita consciência na hora de deixar o seu palpite, enfim, de entrar no universo do mercado de apostas esportivas lá no site da Estrela Bet. Beleza? Bom, o Botafogo, cara, que ele é real, que é de verdade, que é muito sério e é o grande destacado favorito para ganhar o título brasileiro a essa altura, todo mundo já sabe. E foi uma grande vitória, tá, do time do Botafogo contra um adversário que vivia, não vou botar no passado não, que vive um grande momento. Porque o time do Pedro Caixinha não fez um mau jogo contra o Botafogo, não. Se a gente for analisar o número de finalizações, bolas que foram no gol do Lucas Perry, tudo isso o Red Bull Bragantino liderou o jogo. Mas o Botafogo, de uma assertividade muito grande, de um time que não sofreu tanto quanto sofreu contra o Grêmio, tá? Acho que também a gente não pode colocar os 2 jogos dentro da mesma caixinha, porque eu acho que contra o Grêmio teve um volume de bolas mais perigosas do que teve o Red Bull Bragantino. E o Botafogo, antes de fazer o primeiro, já poderia ter feito lá com o Eduardo um porradão que a bola explode na trave, e que o Botafogo criou boas oportunidades. A gente tem comentado aqui ao longo de todo o campeonato, basicamente, né? E quando a gente faz essas análises rodada a rodada, a gente basicamente repete muito do que a gente fala, porque é impressionante a qualidade da dupla de zaga do Botafogo. O Adrielson e Vitor Cuesta é uma dupla que ela joga... Ela é uma dupla séria, tá? Entenda o que eu quero dizer. Quando precisa chegar forte, os caras chegam forte, mas é uma dupla de caras que também ajudam na construção. O Cuesta tem uma participação direta na bola longa do primeiro gol. É um cara que muitas vezes também conduz um pouquinho para aparecer na frente. Os 2 laterais, o de Plástico fez um golaço, é um cara de uma característica mais ofensiva. O Marçal protege muito bem, então dá uma solidez muito grande lá atrás. Toda vez a gente fala também dos 2 volantes do Botafogo, porque tem sido assim, não vou te chamar de alma do time não, mas tem sido uma força constante. Marlon Freitas faz um campeonato fantástico, né? Ganhou posição aí ao longo da temporada, chegou, eu vou dizer, com o cartaz do Atlético Goianiense, porque ele era um dos principais jogadores do Atlético, era o cara que criava, que defendia, era o capitão do time e é um dos melhores da posição no campeonato e na temporada, porque joga muita bola, ele marca e tem visão de passe. Acho que esse é um grande mérito dele também. Eu gosto muito do Botafogo, desses 2 volantes, gosto muito do Tietê também. Eu sei que o Tietê já foi muito criticado por muita gente, mas eu gosto muito do Tietê. Gosto muito. Não, até alguém falou assim, comentário assim, o que o Marlon Freitas evoluiu é brincadeira, Nazacate. Não é que ele evoluiu não, cara. Ele joga isso aí há alguns anos já no Atlético Goianiense, é que agora tá jogando num time que tá brigando pelo título. E aí quando vai do meio pra frente, Eduardo é um dos melhores jogadores do campeonato, o Tiquinho não faz gols em alguns jogos, mas continua abrindo espaço, movimenta, abre, bota todo mundo para jogar. E o Botafogo começou a ganhar opções saindo do banco. O Segovinha talvez seja, no momento, a principal delas, porque é um cara que é mais rabisquento, tenta um passe, nem entrou tão bem assim no jogo, mas participou do lance do segundo gol. E o Caçapa, depois de 4 jogos, 4 vitórias, 8 gols marcados, nenhum gol sofrido. Impressionante, melhor campanha na história dos pontos corridos depois de 15 jogos, 39 pontos, somente 7 gols sofridos, campanha fantástica. E o Red Bull Bragantino vinha numa sequência ótima, depois de
tem empatado, né, com o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas vinha numa sequência de vitórias, vem jogando bem, tem produzido muitas oportunidades, um volume de jogo muito grande, e eu acho que pro Red Bull Bragantino olhar pro jogo dessa 15ª rodada com uma certa naturalidade de ter enfrentado o melhor time do campeonato, num local onde o Botafogo venceu todos os seus jogos, né? O Botafogo tem a melhor campanha como mandante com 8 vitórias em 8 jogos, fez 16 gols e tomou um gol, e tem a melhor campanha como visitante, 5 vitórias e 2 derrotas. Então, assim, perdeu pro melhor time do campeonato e perdeu atirando, perdeu jogando bem. Então, pro Red Bull Bragantino, sem desespero, o São Paulo reserva, lembrou aqui o One Grow Léo, só que também o Red Bull Bragantino, com o volume de oportunidades que criou, poderia ter vencido esse jogo, tá? Então é um empate mais comemorado pelo São Paulo e lamentado pelo Red Bull Bragantino do que qualquer outra análise. Então acho que pro Red Bull Bragantino é continuar, e pro Botafogo não precisa nem falar, né? Fica uma interrogação sobre o que vai fazer o Bruno Lage. Eu gostei muito da entrevista do Caçapa no pós-jogo, quando ele não se furtou a, entre aspas, dar um conselho pro Bruno Lage, né? Basicamente dizendo, cara, aproveitar o que tem de bom aqui. O time, sabe, não tentar, entre aspas, inventar a roda, porque tem acontecido coisas boas no time do Botafogo, pô. E se eu sou o Bruno Lage, eu não invento. Tento sustentar ali o máximo possível do momento que tem agora, logicamente tentando sempre melhorar o time, e na hora que oscilar, um ajustezinho ou outro, né? Rapaziada, a recuperação do Coxa é real, hein? O Coritiba fez do Rafael Cabral o melhor jogador em campo. Assim, várias finalizações, várias muito perigosas. Gol que perde o Caio César, não dá pra perder, a bola vem quicando pela perereca ali na frente, mas não pode perder. O Rodrigo Pinho perdeu o gol também. Marcelino Moreno perdeu o gol. E, enfim, Andrei perdeu o gol, não sei se está em posição de impedimento ali. Cara, a quantidade de chances que o Coritiba desperdiçou no jogo é preocupante para um time que está tentando se recuperar. Aliás, que está em processo de recuperação, né? Acho que a gente pode chamar assim. É que o campeonato começou tão ruim para o Coxa, mas tão ruim, que a situação não é fácil, né? Mas o time nesse momento está com 11 pontos, está olhando ali para a fuga da zona como algo realmente possível. E a galera lembra aqui no chat, nos últimos 9 pontos fez 7, né? Na chegada aí do Kozlowski, do Thiago Kozlowski, Coritiba mostrando uma recuperação, acho que poucos acreditavam. E eu acho sempre difícil a gente sacramentar tão cedo no campeonato que um time vai ou não vai, mas eu tava achando que o Coritiba não teria mais salvação. Tá no terceiro técnico aí em 15 rodadas, mas tá jogando futebol para tentar sair, para tentar escapar. E o Cruzeiro um jogo abaixo, né? Dentro da média de atuações que o Cruzeiro vem tendo ao longo da temporada, um jogo de só 2 finalizações no gol, um gol. Eu falei até quando a gente viu os melhores momentos, acho que o Wesley não virou ainda, né, cara? Uma temporada de uma grande expectativa pelo valor da contratação, até pelo talento que ele tem. Em algum momento no Cruzeiro, no Palmeiras, desculpa, ele mostrou ser um cara bom, muito bom de bola. Não engrenou. Na leitura que eu faço aqui, quase que rodada a rodada, do que faz o trabalho do Pepa, eu acho que esse foi um jogo abaixo. De verdade. Normalmente o Cruzeiro produz muito e às vezes perde oportunidades e não ganha os seus jogos. Tem sido assim, ou vinha sendo assim, quando o time empatava ou perdia. Agora produziu pouco e, portanto, não fez gol. Se a gente olhar por um espectro assim um pouquinho mais amplo, 4 jogos sem perder, 2 vitórias e 2 empates. Quando estava jogando bem, estava empatando e estava perdendo. Empatando e estava perdendo. Então, vitória contra o Vasco na última rodada. Uma vitória também assim sem tanto brilho. E agora contra o Coritiba em casa, um jogo mais abaixo. Vai ter aí pela frente o Goiás e o Coritiba vai receber o Fluminense no momento de ascensão do Coxa no campeonato. Eu acho que por parte do Cruzeiro o jogo foi abaixo, por parte do Coritiba não. Tá? A galera até fala, pô, o Bruno Rodrigues tá devendo também. Teve aquela oportunidade na chapadinha dele, que é uma das bolas que ele tenta bastante. O Stênio é outro que quando entra acaba perdendo também muitos gols, muitas oportunidades. Tem sido essa uma constante do time do Cruzeiro. Olha só.
Vamos lá para análise do jogo, tentar aqui falar especificamente do jogo e depois a gente entra nas polêmicas, nos lances da arbitragem, tá bom? O Flamengo conseguiu, como tinha feito na Copa do Brasil também, pressionar muito a saída de bola nos primeiros minutos. Nos jogos da Copa do Brasil, em um conseguiu por 90, pelo menos por 45 no primeiro e em vários momentos no segundo jogo também. Aqui, então o Fluminense não conseguia sair da pressão que o Flamengo exercia nos primeiros 15 e 20 minutos de primeiro tempo. O Fluminense tentava insistir naquela troca de passes curta e o Flamengo recuperava, perdia, recuperava, chegava mais próximo do gol, estava mais, assim, mais próximo fisicamente do gol do Fluminense e criando ali algumas oportunidades. Não teve, assim, uma baita chance nesses primeiros minutos, mas teve as suas oportunidades de criar jogadas mais perigosas. E isso foi muito bem trabalhado, me parece, pelo Sampaoli nesse começo de jogo. Algo montado na estratégia dele e ele tem conseguido superar o Fluminense quando exerce essa pressão no campo de ataque. A partir ali dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, aí o Fluminense já conseguiu se resolver um pouquinho melhor com essa saída de bola, né? Já não trocava tanto na defesa, já acelerava um pouquinho mais ou fazia essa bola chegar mais rápido ali do meio pro ataque e aí quando pegava a segunda bola conseguia sustentar uma posse de bola mais longa, tá? Isso tem que ser destacado. Então o primeiro tempo, se a gente quiser considerar aqui, um primeiro tempo melhor do Flamengo do que do Fluminense, porque executou melhor a sua proposta. Já o segundo tempo ele é basicamente de domínio por quase todo o período do Fluminense, criando as melhores oportunidades e chegando muito perto de fazer o gol. O gol que o Nino perde de cabeça é um gol que não pode perder. Teve batida do Lelê de fora. Teve uma outra chegada aqui que eu citei agora há pouco que não poderia também perder a oportunidade, que foi, enfim. Mas o Matheus acabou aparecendo bem também. Apareceu bem o Matheus Cunha na batida do John Arias, no escanteio, na batida do John Arias também de perna esquerda. Enfim, outras oportunidades boas que o Fluminense teve. O goleiro do Flamengo apareceu bem. Do Lima, né? Logo no comecinho do segundo tempo, que aí o Flamengo deu uma de Fluminense, né? Perdeu uma bola na entrada da sua área, dando uma ótima chance pro Fluminense. O Cano também teve uma oportunidade de cabeça. Então, se a gente estiver aqui analisando as melhores chances do jogo, as melhores chances de vencer o jogo foram criadas pelo time do Fluminense. E eu acho que isso é um sintoma muito positivo para um time que estava devendo atuações, continua devendo resultados, mas estava devendo atuações e as atuações melhoraram um pouco. A gente olhar os últimos 2 jogos, as atuações do Fluminense melhoraram, um sinal de que tem recuperado o seu padrão de jogo o Fluminense, tá? O Flamengo já tem mais coisas a lamentar, tinha muitos desfalques também, o Flamengo estava com a sua defesa um pouco desmontada não, assim, não dá pra dizer que Davi Luiz e Léo Pereira é uma defesa ruim, mas não tinha o Fabrício Bruno, não tinha o Ayrton Lucas, não tinha outros jogadores, o Flamengo estava relativamente desfalcado pro jogo, e isso pode ter sido traduzido em algumas situações ali no jogo. Não tinha o Pedro também, não tinha o Bruno Henrique, não tinha alguns jogadores, mas mesmo assim, uma escalação do Flamengo com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Gabriel Barbosa e Gerson ainda dando suporte, é uma escalação de um time que deveria ter produzido mais do que produziu. Só destacar uma parada aqui que a galera tá falando no chat sobre o Fluminense. A entrada do Lelê ajudou muito, né? O Fluminense não ficou tanto negociando essa bolinha aqui. O Lelê foi um cara que conseguiu criar perigo nesse jogo mais direto, nessa bola que ele veio atacando, veio criando. O Only Hunter fala assim, e aí eu vou entrar já nas polêmicas de arbitragem, tá? Só pra dizer, eu achei que o Flamengo jogou pouco, pelo talento que tem e pelo talento que tinha em campo, o Flamengo poderia ter jogado mais, tá? Eu quero só, o Only Hunter fala assim, você viu o lance do Felipe Luiz, a entrada que ele levou no começo do jogo, aí a entrada que o Marcelo levou, muito parecida, resultou no vermelho. Eu achei que o juiz, o Sávio Pereira Sampaio, ele não teve critério o jogo inteiro. Tá? No jogo inteiro ele não teve critério. Ele começa o jogo mostrando amarelo pro Felipe Melo, uma entrada até de amarelo, aí dá um amarelo pro Ganso, dá um amarelo pro Everton Ribeiro. Aí teve uma falta
do Felipe Luiz no Ganso também, depois de tantos amarelos que ele deu no primeiro tempo, o Felipe Luiz ele dá uma pernada no Ganso, o Ganso dá uma limpada nele aqui, dá uma pernada também no Ganso e não toma cartão amarelo. Teve essa do Lima no Felipe Luiz, que era a falta de cartão amarelo que ele também não deu. Então assim, ele foi, porra, começou a mostrar cartão pra cá, aí mostrou cartão pra lá. Então assim, ele começou a ficar, ele tá meio perdido nos cartões. Eu acho que existe uma diferença muito clara, antes de eu falar dos lances de gols, muito clara no lance do Felipe Luiz, do Lima com o Felipe Luiz e do Luiz Araújo com o Marcelo, tá? No lance do Lima com o Felipe Luiz, a natureza da entrada ela pode até ser parecida, mas não só o tempo de jogo como colocaram aqui, era uma disputa de bola por ali e o Lima não veio para dar uma porrada no Felipe Luiz. O Luiz Araújo, ele tomou a caneta e ele veio para dar no Marcelo. Eu acho que essa é a total diferença. Esse é o contexto completamente diferente. Uma é o cara dar pela... A do Lima pode até ter sido mais forte. Não tô descontextualizando aqui, não. Tô falando mais do que parece ser a intenção, pô. Parece ser da intenção. Mas eu vou te falar, numa boa, eu não teria expulsado o Luiz Araújo, não. Eu não teria expulsado. Tô falando assim, na moral. Minha opinião. Eu não teria expulsado o Luiz Araújo. Se você quiser interpretar como um cara que tomou a caneta, ficou puto e quis dar no adversário, beleza, aí você pode falar, foi pra agredir. Mas eu acho que a falta por si, isoladamente do contexto, eu acho que ela é uma falta de amarelo. Se você quiser adicionar esse contexto ali, você pode dar o vermelho, ok. Tá? Mas... E também não mudou o jogo, né? Essa expulsão do Luiz Araújo, ela só vem pra jogar mais pimenta no que foi a arbitragem. Aí eu vou falar do lance da bola na mão do Gerson. Pra mim, não pênalti. Pra mim é não penal. Tá? Pra mim é não penal. A mão tá ali, próxima do corpo, ela dá uma... Pode ter tido uma aberturinha ali, mas pra mim não é penal, mano. Não é penal. Não houve qualquer tipo de intenção e ele tava cuidando do braço. Então pra mim não é lance de pênalti. O lance do Felipe Melo com a Arrascaeta. Eu acho que é um lance pra ser interpretado. Tá? Como acho que poucas pessoas estão interpretando. E o lance do Felipe Melo, hoje eu estava vendo a análise do Paulo César de Oliveira, em cima da jogada, que eu não tinha percebido isso. Ele fala uma coisa que é real. O Arrascaeta, ele olha pro Felipe Melo e se coloca na frente, ele dá uma olhadinha assim, ó, de rabo de olho, e ele entra na frente do Felipe Melo na hora da disputa da bola. Só que o Felipe Melo é muito imprudente. Muito imprudente. Eu vou ser bem sincero. Pra mim, aquele tipo de... futebol é isso, né? Eu entendo que aquele lance... Vou te falar numa boa. É lance pro juiz tomar decisão no campo. Porque todo mundo viu que houve o contato. Todo mundo viu que houve o contato. Ou ele dá o pênalti, a falta, ou ele não dá. Tá? É impossível ele não ter visto a jogada ali. Ele tem que interpretar. E eu acho que houve uma disputa de bola. Felipe Melo correu um risco danado. E eu acredito muito que se eu tivesse no campo ali, existia uma chance imensa de eu dar o pênalti. Pra mim, entre esses dois lances, se um deles é pênalti, é o lance do Felipe Melo no Arrascaeta. Tá? Felipe Melo vem todo desgovernado, vem por trás, disputa a bola, é verdade. Mas não acho que tenha sido um absurdo o pênalti não ter sido marcado. Mas eu acho que foi pênalti. Tá? Minha opinião, pra mim foi pênalti. Mesmo que, na análise do Paulo César de Oliveira, o Arrascaeta, ele olha e se coloca na frente ali, mas pra mim ele se coloca à frente pra disputar a bola, pra tentar chamar a bola no peito e dominar. E o Felipe Melo vem desgovernado pra fazer o pênalti. Pra mim, pênalti. Lances dos gols. Aí, pra mim, existe também uma diferença muito clara nos dois lances. O lance do Fluminense, o gol do Arias, é falta clara, bicho. É uma falta claríssima. Falta claríssima. Não tem que discutir aquela falta.
Porra, o André não pega na bola. O André, né, não pega na bola. Era só o juizão aqui, ó, apitar e resolver a parada ali. Mas não sei o que acontece, que ele não tem a capacidade de interpretar o lance, tá na frente dele. Na frente dele. E, porra, deixou o jogo seguir e ainda saiu o gol. VAR tem que chamar. Lance clássico de chamada do VAR, tá? Lance clássico de chamada do VAR. Tem que chamar. Ataque direto, saiu o gol. Beleza, pra mim não tem polêmica, o gol foi bem anulado. Ponto. Gol do Flamengo, do Gabigol. Rapaz, aí eu já acho o seguinte, que o VAR não tem que chamar nesse lance. O VAR não tem que chamar. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Entenda o que eu estou dizendo aqui, tá? Pra mim, o VAR não deveria ter chamado na falta em cima do Cano. Eu falo assim, e eu acho que os caras aqui, vocês podem achar o que vocês quiserem. Achar que eu tenho que falar A, B, C. Eu vou falar aquilo que eu acredito que eu tenho que falar, tá? Vou falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar. Como eu acho que o VAR não deveria ter chamado, como não chamou no lance do pênalti do Felipe Melo. Não é jogada pro VAR. Não é jogada pro VAR. Eu acho que o lance do Pablo no Cano também não era de chamada. Mas, a partir do momento que o árbitro foi chamado, ele tem que dar a falta, pô. Não tem jeito. Não tem como o juiz sair daquela cabine de vídeo sem dar a falta. Não tem como ele sair daquela cabine de vídeo e não dar a falta. Essa que é a verdade. Tem a mão ali, eu tenho muitas dúvidas. Quem joga bola sabe, eu tenho muitas dúvidas. Não é todo um contato, não é toda a mão que é falta, tudo isso. Mas eu tenho... Porra. Pra mim que aquilo ali é um lance no limite, assim, mas no limite da falta para se dar no campo. Porra, disputa, cara, pra mim ali tá dentro de uma normalidade. Mas a partir do momento que você é chamado pelo vídeo, você tem que dar. E assim, porque tem a mão ali. Agora, pra mim não tem aquela intensidade toda não, cara. É por isso que eu não chamaria. Se eu fosse o VAR, eu não chamaria. Se eu fosse o árbitro no campo, eu teria voltado com a decisão de falta. Mas teria ficado assim, pô, beleza, é que como saiu o gol, o juiz analisa tudo e é exatamente na troca de posse de bola. Por essa natureza da troca de posse de bola, dá também para se entender a chamada. É um lance de falta, tá? De falta, foi falta. Aí você fala, pô, Luiz, como é que você tá falando que foi falta, mas não era pro VAR chamar? Porque tudo é lance de interpretação, porra. O juiz tá ali pra interpretar. Ele interpretou, ele viu e ele achou que o contato não era de falta. Mas enfim, dentro de um contexto em que você é chamado para analisar, você vai dar a falta. Eu acho que 100% do chat que tá aqui, se fosse chamado para analisar o lance no vídeo, ele daria a falta. O Canário falou assim, ó, discordo completamente. O lance do André que não deveria ter sido chamado, porque o juiz interpreta no campo que não foi falta. O lance do Cano tem que ser chamado porque o juiz não vê o lance e não faz análise no campo. Só que não é um erro claro, um erro claríssimo no caso do André. No caso do Cano, ele viu que houve uma disputa. Tinha também árbitro de quarto árbitro, tinha bandeira, tava todo mundo de olho na bola ali. E ninguém interpretou como falta. Por isso, mas tudo bem. Eu acho que nos lances capitais do jogo, eu acho que o árbitro, por mais que ele tenha feito uma arbitragem confusa, e talvez a gente possa chamar até de ruim, os lances capitais do jogo, ele acabou acertando. Olha que doideira. Tirando o pênalti, que eu achei que do Felipe Melo em cima do Arrascaeta era um lance para dar, mas de resto. Só que, cara, o problema desse juiz é muito critério, mano. Não, ele errou e corrigiu os erros. Pode ser assim, como o Frank tá dizendo aqui. Ele errou e corrigiu, no caso. É isso. No final das contas, ele voltou da decisão, ele voltou do VAR com as decisões corretas. E muito cartão amarelo, tá? Começo do jogo é um absurdo a quantidade de cartões que o cara mostra.
Assim, no Fluminense foram 4 cartões no primeiro tempo, Flamengo 1. No segundo tempo ele deu outros 4 cartões pro Flamengo, mais duplo Fluminense. O John Kennedy poderia ter sido expulso também. Só pra registrar, né? Acabei nem falando sobre isso. A arbitragem foi confusa, gente. Foi confusa. Obrigado, Tauster Norte. Deixa eu botar aqui. Rapaziada. Que amasso do São Paulo pra cima do Santos, hein? A diferença dos times nesse momento é imensa. É gigantesca. É uma parada assim inacreditável. Inacreditável. O que virou o Santos, cara? Acabou. Acabou assim, né? Tem campeonato pela frente e a posição do Santos é muito melhor que o futebol jogado. O Santos tem 16 pontos. 16 pontos. Para um time que pouco jogou nesse campeonato até agora. E não é um time ruim em termos de jogadores, hein? Não é um time ruim em termos de jogadores, mas o assunto aqui é o São Paulo. Porque o Santos ele tem que conversar, tem que entender, tem que buscar ali as soluções. Enquanto o São Paulo já se encontrou e hoje, sob o comando de Dorival Júnior, eu vou falar. É um dos melhores times do Brasil. Sem exagero. É um dos melhores times do Brasil. Com o que está jogando, é um dos melhores times do Brasil. Passou pelo Palmeiras com autoridade e tem jogado com vários jogadores diferentes, porque o São Paulo teve vários momentos de muitas lesões, né, nesse comando aí do Dorival. Um monte de gente cresceu muito sob o comando do Dorival. O Gabi Neves, que nem jogou essa partida. O Jackson Mendes, então, que jogou e que começa assim, a aparecer um pouquinho melhor. O Alisson, que já fez diferentes funções nesse time. Caio Paulista. Michel Araújo. Luciano, que cresceu muito depois da chegada do Dorival. Passou a jogar mais perto do Calleri, jogar ali por trás do centroavante. Calleri também melhorou. Olha, a temporada do Rafinha é uma boa temporada. O Arboleda é um belo zagueiro. O próprio Diego Costa, que jogou muito contra o Palmeiras na Copa do Brasil, também voltou a crescer. O Rafael já vinha sendo até desde a época do Rogério também, né? Um dos principais goleiros do campeonato da temporada. Pô, cara, quando você vai somando aí o crescimento individual de várias peças, o próprio David, que a galera lembrou, você vai colocando o crescimento individual de vários jogadores, isso não diz respeito à individualidade deles, somente. Isso diz respeito ao trabalho do treinador, ao trabalho tático do Dorival Júnior, mano. Ele fez com o Flamengo no ano passado e tá fazendo de novo. Tá vivendo uma fase fantástica, maravilhosa, tá? Maravilhosa a fase que ele vive. O São Paulo joga bola, bicho. São Paulo marca bem, ataca bem, domina a maioria dos seus jogos. Domina. Na maior parte dos jogos do São Paulo, ele é o agressor, cara. Realmente é um trabalho fantástico de um time que estava meio desacreditado, né? Ah, e chega o Pato agora, hein? Eu acho que o torcedor pode contar com o Pato aí como um elemento interessante, que no São Paulo ele joga. O próprio Erisson, que ficou machucado um tempão, também é um cara forte, um cara de força, um cara que bate pro gol. Pô, bicho, tá ganhando jogadores. O Dorival fez o São Paulo ganhar jogadores. E o Santos me preocupa. Eu acho que o Falcão foi mal quando ele disse que o Santos tem não como objetivo ir mal e dizer que o objetivo do Santos é Libertadores. Eu acho que é natural que o Santos almeje chegar na Libertadores. Normalmente é esse o time do Santos, Libertadores. Mas, pô, no momento ele tem que ter um pouquinho de humildade, olhar pro campeonato, ver que tem muita gente melhor do que o Santos e tem o Santos que não tá jogando bola que deveria. Tem que jogar mais o Santos. Fala, Tauster Norte. Luizinho, te amo. Pode, por favor, mandar um salve para o Ultimate Maia? Nossos personagens no Pro Clubes é você. Obrigado, Tauster Norte. Pedindo aquele abraço pra galera do Ultimate Team lá.
do Pro Clubes, né? Os personagens, Ultimate Team Maia. Mas então, assim, só pra fechar, cara, eu acho que o Santos ele tem um elenco que não é dos piores, não é dos piores, nem de longe dos piores do campeonato, mas o ambiente é péssimo. A presidência do Santos, ela realmente me parece uma direção que não tá muito ligada no que tá acontecendo e espero mais do Santos. Espero mais, de verdade, mas eu acho que fez a escolha errada. Posso estar aqui também queimando minha língua. Acho que fez a escolha errada quando optou por trazer o Paulo Turra. Acho que não casa muito com o DNA do time, com o que o clube gosta com o que o torcedor gosta de ver o time jogar. E eu não sei se ele tem a bagagem suficiente para esse momento de transformação do Santos. Preocupante. Pô, o torcedor do Fortaleza tem muito a lamentar nesse jogo. Primeiro porque o gol foi um presentaço, né, do João Ricardo pro Daverson. E aí já pega demais, né? Porque se você for olhar o jogo inteiro, foi a única bola que o Cuiabá botou realmente no gol. Na casinha. E especialmente no segundo tempo. Primeiro tempo nem criou tanto assim o time do Fortaleza. Pô, no segundo tempo um bombardeio tremendo. Eu acho que o Cuiabá é um time bem treinado, que sabe sofrer, que não sei se é por não ter tanta pressão, ele não fica apegado a ter que sempre jogar muito bem. Ele briga por todos os jogos, briga por todas as bolas. Mas esse não foi um jogo em que o Cuiabá se defendeu super bem. O Walter, nas bolas que vieram no gol, ele foi lá e fez boas defesas. Defesas importantes. Só que o Fortaleza... Pô, a quantidade de chances que o Fortaleza perdeu é um absurdo, cara. Caleb, Crispim, Guilherme, Silvio Romero. E a gente pode botar mais aí. Teve chute de longe do Zé Wellison que passou muito perto. Cara, quantidade de oportunidades. Aquelas duas bolas na trave no finalzinho, então, é brincadeira, né? Fortaleza, eu falo aquilo que eu falava já no ano passado e falo quando o Fortaleza eventualmente perde jogos. Não precisa se preocupar, porque o time joga. O time é muitíssimo bem treinado. É impressionante. O Vojvoda, ele tem um time na mão. Ele já fez do Lucas Crispim ala de um lado, ala do outro, meia. Agora entra o Marinho, vai ter mais minutagem. Thiago Galhardo já esteve melhor, mas retomou um pouquinho daquela condição que ele tinha como principal homem de frente. Tem jogadores, ele tem opções no banco para fazer o elenco girar, e criou muitas oportunidades, sai lamentando porque deu um gol e perdeu um monte. Pô, essa combinação não tem como você sobreviver num jogo de futebol. Você dá um gol pro seu adversário e perde uma porrada de oportunidade? Desculpa. Dificilmente você vai ganhar um jogo de futebol assim. E sobre o time do Cuiabá, rapidinho, eu acho que o Daverson é um dos principais artilheiros do campeonato, porque ele é muito bom nessa bola aérea, ele é um cara muito ligado ali na frente, e quando você coloca dois jogadores de velocidade para alimentarem um centroavante dessa natureza, pode funcionar muitas vezes. Você tem o Jonathan Cafu de um lado, você tem Cleison ou Wellington Silva do outro lado, é algo que tem funcionado no meio de campo. Sobral é um cara de chegada de muita força, tem um bom goleiro, os elementos certinhos pro Cuiabá permanecer, mano, que é a luta do Cuiabá. A gente não pode também mascarar, dizer que é outro tipo de luta. A luta do Cuiabá é pela permanência, a do Fortaleza por vaga na Libertadores, e os dois eu acho que estão caminhando aí para atingir seus objetivos nessa temporada. É instabilidade, né? Talvez seja a marca desses dois times no momento. Por mais que o Inter tenha demonstrado uma recuperação ali em algum momento da temporada, aí teve o jogo contra o Cruzeiro, empatou em casa, derrota para o Fluminense fora, agora novamente empate em casa de 0-0, não faz gols há 3 jogos, né? Tudo bem, só tomou 2 gols nesses 3 jogos, mas criou muito pouco. Aliás, desse jogo aqui, as melhores defesas foram praticadas pelo John, né? Que é um belo de um goleiro, hein? É um belo de um goleiro. Demorou até para ganhar a vaga de titular no Internacional. Acho que agora está cada vez mais confortável na pele de goleiro titular do time. E é muito bom goleiro. Já tinha demonstrado isso também em outras temporadas no Santos. O que me impressiona é o Palmeiras jogar pouco como tem jogado. Tá? Essa é a cobrança que a gente vai ter do Palmeiras do Abel Ferreira.
O Palmeiras, na era Abel, quase sempre foi o time mais bem treinado do futebol brasileiro. Não é mais. Ah, mas você tá analisando pelos últimos 5? Tô. Fazer o quê? A gente analisa de acordo com o momento. No momento, o Palmeiras não é o time mais bem treinado do futebol brasileiro. Assim como a gente ia fazendo recortes e recortes e recortes do Palmeiras no período que a gente quisesse olhar e na maioria das vezes nesse recorte o Palmeiras era o time mais bem treinado, nesse momento não é. Até quando mandaram aqui o Bônus falou, o time parece cansado. Pode ser. E olha que o Palmeiras entrou com alguns jogadores até diferentes, né? Flaco Lopes e John John titulares, já tinham sido... o John John já tinha jogado outras partidas, inclusive contra o Atlético Paranaense quando foi titular. O Murilo voltando, Marcos Rocha ganhando a posição, ou não sei se ganhando a posição, mas entrando na titularidade na lateral direita. Sabe, mexendo algumas peças. Na teoria, dando mais frescor, mais vitalidade. E o Palmeiras também não pode lamentar, do ponto de vista, pode lamentar as oportunidades que perdeu. Porque também se tivesse que ter um vencedor no jogo, naquela disputa das melhores oportunidades, o Palmeiras poderia ter vencido. O gol que o Gabriel Menino, não vou nem dizer que perdeu, porque pra mim ali é muito mérito do John. A zaga do Inter dá um presente, o Gabriel bate e o John faz uma baita de uma defesa, cara. Defesaça. Espetacular. Aquele lance lá no começo do jogo que o Rafael Veiga perde, pra mim ele tá em posição de impedimento. Mas eu acho que tá faltando. O Flaco Lopes... Pô, o que é essa passagem do Flaco Lopes no Palmeiras, né? Teve aquele gol lá na Libertadores, acho que lá acho que foi contra o Bolívar, que ele faz um golaço. O torcedor aqui não pode até me lembrar. Porra, ali eu pensei, rapaz, o Flaco Lopes apareceu, hein? Flaco Lopes vai jogar. Porque você olha que eu percebo que ele tem recurso. Ele tem, sabe, ele sabe jogar, mas pô, é pouco, mano. Passagem dele muito abaixo. Muito abaixo. O Palmeiras, em quase todas as contratações que fez, os caras que chegaram não renderam. Exceção do Arthur, quem chega não rende. Nesse período mais recente. Aí o Richard Rios tinha pegado a posição, perdeu de novo. Rafael Veiga no momento ruim também. Ruim. Preocupa porque o Palmeiras nesse momento tá 14 pontos do líder Botafogo. E preocupa. O Inter também preocupa. Os dois podem jogar mais. Esse é o resumo da ópera desse jogo. Lembrando pra galera, a gente faz esse nosso resumo da rodada aqui junto com Estrela Bet. Você pode se cadastrar no site da Estrela Bet. Tem um link na descrição do vídeo. Eu vou colocar daqui a pouquinho também aqui no chat o link pra galera acessar, quem tá com a gente na Twitch. E se for deixar o seu bet lá na Estrela, sempre com muita responsabilidade, tá? Vamos para o último jogo. Pra gente fechar aqui, o último jogo que a gente vai analisar, porque, como eu falei mais cedo, a gente teve, ou vai ter 2 jogos adiados. O Atlético, ele responde muito bem à eliminação na Copa do Brasil. Faz um jogo correto, não foi um super jogo, enquanto estou colocando aqui no chat para vocês também se inscreverem no site da Estrela Bet. Galera que quiser deixar o seu bet lá no site da Estrela. O Atlético fez um jogo correto. O jogo começou meio morno, o Atlético dominando, mas o Atlético é muito mais time hoje do que o Bahia. E eu tenho gostado, falei isso na transmissão e repito aqui, eu tenho gostado do trabalho do Wesley Carvalho. Ele estava numa sequência de partidas sem vencer, eram 4 jogos sem vencer com 3 derrotas consecutivas, mas na maior parte desses jogos o Atlético produziu oportunidades, criou mais chances, é um time mais fluido, mais ofensivo agora do que era na época do Paulo Turra. E tenho gostado do Atlético como vem jogando. Pô, o Christian, um baita de um jogador no meio de campo, fez a jogada de um dos gols. O Vitor Bueno também participativo. Foi um jogo abaixo do Vitor Bueno, mas ele tem sido na temporada um cara de muitas ações no terço final. O Canóbio, que alguns têm, sabe, uma certa implicância com ele, porque ele não é um cara super virtuoso, tecnicamente não é um jogador espetacular, mas luta muito, dá muito volume, dá muita opção. Fernandinho é o cara da organização do time de trás, isso é muito bom, porque ele vai dando tapa pra cá e pra lá. E o Vitor Roque é o diferente, irmão. O Vitor Roque é uma das grandes revelações do futebol brasileiro em muito tempo. Eu acho assim, eu acho o Vitor Roque diferentaço. Assim, muito, mas muito, mas muito bom. Eu sou muito fã
do jeito que ele se movimenta, que ele tem a visão do gol, é biquinho pra cá, é abertura de espaço, é passe, é tudo, cara. Ele é completo, bicho. Ele é completo mesmo. 18 anos só. Muito bom. Mais uma vez indo às redes, mais uma vez sendo o cara do ataque. E o Atlético talvez tenha um problema nas suas duas laterais, porque quando joga com 3 zagueiros improvisa o Christian, vai ter problema na defesa aí por a Libertadores, porque o Thiago Heleno não joga na altitude, por uma questão de saúde, e o Pedro Henrique se machucou. Então é um problema para arrumar sua zaga, mas é um time que costumeiramente encontra soluções, está fazendo contratações, e chegou o Vidal, que eu não tenho lá grandes expectativas, mas é um cara que pode contribuir, pode jogar em qualquer função do meio de campo, pode jogar na do Fernandinho, na do Eric, na do Christian, pode jogar na do Vitor Bueno também, como entrou no jogo, e é um cara que tem uma coisa positiva de entrar na área, pisa muito na área, e como a bola no jogo do Atlético, muitas vezes ela cruza a grande área, ele pode ser uma peça importante nesse sentido. E o Bahia jogou muito pouco, aliás, os bons jogos do Bahia têm sido exceção. Sob o comando do Renato Paiva, na maior parte das vezes que eu vejo o Bahia jogar, eu vejo um Bahia... Não vou falar de fraco, mas sim, mal. Eu mais vejo o Bahia mal do que bem. Repito, quando jogou bem, talvez tenha sido exceção. Não consigo enxergar muitas possibilidades boas. Nesse jogo, o Acevedo e o Tassiano quase não tocaram na bola. Aí o Kaique saiu machucado no começo do jogo, entrou o Mugni, que também quase não tocou na bola. O Everaldo sozinho lá na frente. Cauli, do cara de talvez mais qualidade ali, pouco participativo. A única bola que tinha era com o Ademir mais espetadinha, pro Ademir tentar fazer alguma coisa, mas foi muito pouco ao longo do jogo. Então, uma atuação fraca, senso de urgência nenhum. O Bahia só foi sair para tentar o ataque na reta final do jogo, quando estava perdendo de 2-0. Então, a situação do Bahia é preocupante sim. O time é o primeiro fora da zona. Dependendo de como terminar a rodada, pode terminar até na zona. E eu não vejo evolução nesse time. Acho que o time tá mal. O time tá mal. Tá? Pode melhorar, tem potencial para isso, tem a SAF por trás. Só que no momento, o futebol do Bahia é muito pequeno. É muito pequeno. Bom, e a gente tem aqui outros 3 jogos, né? Esse Goiás e Atlético ainda vai acontecer. Eu não, por questões de agenda, como eu falei lá no começo da gravação, não vou conseguir fazer análise desse jogo. Corinthians e Grêmio, jogo adiado. E América e Vasco também, jogos adiados em virtude aí de confrontos desses dois times, Corinthians e América, pela Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha na tabela. E aí depois da tabela a gente encerra aqui a nossa análise da rodada. Pera aí. Deixa eu abrir a tabela aqui. Como a gente fala, a gente faz a tabela aqui com as setinhas. O Botafogo, não precisa nem falar, setinha muito pra cima, apontada pro Shell. Flamengo, seta pro lado, não fez um grande jogo contra o Fluminense. O Grêmio não jogou na rodada. São Paulo, seta pra cima também apontada pro céu. Eu vou colocar a seta do Fluminense pra cima. Ah, mas o Flamengo empatou com o Fluminense e botou seta pro lado. Eu acho que o Fluminense está no momento de crescimento. O Flamengo eu vejo mais estagnado. Por isso, o jogo das setas analisa a performance individual de cada equipe. Palmeiras, seta para baixo. Bragantino, eu coloco com seta pro lado. Sustenta o jogo. Eu não tenho a seta diagonal. É para cima, para baixo ou pro lado. O Bragantino sustenta o nível de atuação, apesar da derrota. Atlético Paranaense, seta para cima pela recuperação depois da eliminação. Seta pro lado pro Fortaleza. Um jogo que não foi ruim, apesar da derrota. Seta para baixo pro Cruzeiro. Jogou mal em casa contra a equipe do Coritiba. Seta para baixo pro Internacional. Pode mais, está jogando mal. Atlético Mineiro também não tem condição de analisar quem ainda vai jogar. Cuiabá, eu vou colocar seta para cima pelo resultado, mais do que qualquer coisa. Pro Santos, baixo, seta muito para baixo. Corinthians não tem seta por não ter jogado. Bahia, seta para baixo. Tem que melhorar bastante, senão pode... Na verdade, corre, né? Risco de rebaixamento. Pode correr riscos mais graves ainda. Goiás, não tem como analisar. Coritiba, seta... Vou colocar seta pro lado, pro Coritiba, porque já vinha numa situação de seta para cima. E Vasco e América também sem análise. Partida da próxima rodada, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras vai ter a obrigação de recuperação por jogar em casa. Flamengo e América. O Flamengo pode perder pontos contra o América, que é o lanterna do campeonato. Cuiabá e São Paulo. Jogo bom para testar aqui o São Paulo
contra o time que vem de caro derrotas, o Cuiabá. Bahia e Corinthians, duelo de desesperados, Grêmio e Atlético Mineiro. A depender também da gente ver como é que vai ser Atlético e Goiás para saber como chega o Galo, mas o Grêmio, depois de um período de descanso aí, tem também a sua responsabilidade de ter uma boa atuação. Bragantino e Inter, pelo que jogam os times hoje, Bragantino bem favorito. Santos e Botafogo, rapaz. O Santos não pode olhar que o adversário está na liderança. O Santos precisa vencer e vencer. Só que aqui o Botafogo é bem favorito, tá? O Botafogo, dentro daquela dinâmica, também não imagino que vá perder pontos ou que vá sair tranquilo com uma perda de pontos contra o Peixe. Cruzeiro e Goiás. A depender do jogo do Goiás, mas o Cruzeiro tem a sua responsabilidade de melhorar a performance, porque jogou mal no último jogo. Vasco e Atlético. Vamos ver que Vasco vai ser esse sob o comando do Ramon Dias. E o Atlético, para mim, é favorito, independentemente do momento que chegue o Vasco. Coritiba e Fluminense. O Fluminense num viés de alto, Coritiba também. Um duelo aí que, pela qualidade individual do elenco, o Fluminense tem a sua também missão de vencer o confronto, tá? Esse foi mais um resumo da rodada que a gente fez junto com o Estrela Bet. Tá aqui o link no chat para a galera se cadastrar no site da Estrela Bet, sempre com muita responsabilidade. Foi a 15ª rodada. Vem aí a cobertura também depois da 16ª e por aí vai.